direito, né? Mas foi essa atividade aqui, ó. Que eu falava o seguinte: após o estudo introdutório de reprodução humana, que a gente começou a estudar, né? Aí eu pedi para vocês assistirem um vídeo, que era um vídeo da plataforma Khan Academy, que era o título era Bem-vindo ao Sistema Reprodutor, e falava sobre, basicamente, uh, os órgãos sexuais femininos e masculinos e tal, falava das glândulas e tal. E eu coloquei aqui uma imagem que eu acho que eu não consigo aumentar ela aqui mais, deixa eu ver, porque eu estou no Forms, dá para aumentar um pouco. Coloquei essa imagem aqui, do que vocês têm no livro, a gente já discutiu bastante sobre ela, que fala sobre os órgãos aqui, que são a chave, né, de ignição, de produção dos hormônios no corpo, né, através das glândulas, que é o hipotálamo e a hipófise. Eu vou falar disso várias vezes, porque é muito importante, né? Não são nomes muito fáceis de decorar às vezes, e provavelmente também nós teremos esses termos nas nossas avaliações. Então é por isso que eu vou buscar várias vezes tentar falar sobre isso aqui. Então tinha essa figura, né? E o hipotálamo e a hipófise, elas produzem hormônios diferentes, que era a pergunta a seguir. Cadê a pergunta? Era o seguinte, olha, o sistema reprodutor, deixa eu aumentar aqui, ele é encontrado o sistema reprodutor é controlado pelo cérebro. Ok. Há uma área do cérebro chamada hipotálamo, que fica no interior do cérebro, quase no meio dele. Na nossa figura aqui, olha, o hipotálamo, ele é o órgãozinho que fica na parte de cima. E o hipotálamo libera um hormônio chamado... Aí a pergunta era, que hormônio que o hipotálamo libera? Ou seja, ele libera um só, né? A hipófise também libera hormônios, inclusive mais que um. Então você tinha que vir aqui nas opções e falar qual que era o hormônio que o hipotálamo libera. A resposta correta para quem respondeu a essa alternativa, não sei se a de você estava trocado, né, misturado aqui, mas a resposta correta é essa aqui, ó. O hormônio que o hipotálamo libera é o hormônio liberador de gonadotrofina. Eu li bem devagar aqui para não ler errado. É um trava-língua isso aqui. Hormônio liberador de gonadotrofina, né? Com certeza esse hormônio aqui, ele é um hormônio que tem a ver com as gônadas, que a gente também viu no vídeo do Khan Academy. Então, gente, para esclarecer também, não era essa a pergunta, mas a hipófise, os hormônios que a hipófise libera, o que eu falei agora foi do hipotálamo, né? O que a hipófise libera são os outros que estão aqui. A hipófise libera o hormônio luteinizante e a hipófise libera o hormônio folículo estimulante. Esses dois hormônios aqui, que não era a resposta, era da hipófise. E depois tinha uma resposta que não tinha nada a ver. A resposta aqui não tem nada a ver com nada, né? A resposta hipófise anterior não tem nada a ver com nada. Quem respondeu ela, respondeu mega errado. Então a resposta certa era essa aqui, viu? Hormônio liberador de gonadotrofina. Beleza, gente? Só para a gente corrigir aqui e também revisar a matéria. E falar nisso, eu queria até comentar com vocês sobre antes de falar dos estudos das glândulas, sobre a nossa atividade diagnóstica que vocês fizeram. Lembra, gente, antes, né, do recesso, a gente quase todas as disciplinas enviaram para vocês uma atividade diagnóstica. E eu enviei, inclusive, acho que foi na quinta, antes do recesso, até na sexta tinha como vocês fazerem. Eu já tenho todos os resultados, inclusive alguns demoraram para responder. Tem gente que respondeu só na semana das crianças, não tem problema não. Eu peguei, segunda-feira passada, eu atualizei quem respondeu atrasado, não tem problema. Mas mesmo assim tem gente que ainda não respondeu. Então deixa eu explicar para vocês o negócio. O que a gente vai fazer com essa atividade diagnóstica? A gente vai fazer um relatório individual, tá? O colégio pediu para que a gente fizesse um relatório de como que vocês foram na atividade. E aqueles que tiveram notas ruins,
A gente vai fazer um relatório, mas não é para punir, não, tá, gente? Aquele que tiveram notas ruins vai simplesmente depois a gente vai só mandar uma mensagem, né? Comentar um pouco se precisa de estudar um pouco mais isso ou aquilo. A ideia mesmo é só a gente fazer um diagnóstico, né? O próprio nome diz, do que vocês aprenderam esse ano, que foi um ano super atípico, né? Tem gente que está adorando estudar em casa, né? Você fica em casa, debaixo do cobertor e tal, mas realmente para alguns não tem sido fácil. A logística não é fácil. Às vezes o seu computador trava muito, ou às vezes você nem tem o computador, você fica pelejando para assistir às aulas, eu entendo isso. Então, a caso e caso. Mas esse gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia, é o gráfico de acertos do oitavo CA. Então, isso aqui é o seguinte, olha. A avaliação diagnóstica, ela tinha 6 perguntas. Então, o gráfico me mostra, aqui eu fiz de propósito, não coloquei nome de ninguém, então ninguém sabe quem é quem aqui. Mas o que nós sabemos é o seguinte, olha, foram 20 alunos do oitavo CA que respondeu a avaliação diagnóstica. Então, só tenho 20 alunos que responderam. Falta gente para responder ainda. Tem uns fanfarrões aí que não respondeu. Mas desses 20 alunos que responderam, uma coisa é certa que eu consegui diagnosticar aqui, né? Ninguém acertou menos que 3 questões. Todos acertaram mais que 3 questões. Mas eu tenho aqui, o que preocupa, eu tenho quantos alunos que acertaram só 3? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 8 alunos que acertaram só 3 questões. E, e eu tenho quantos alunos que acertaram tudo? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 alunos que acertaram tudo. O que não é um. 4, é pouco, sim. Mas tem gente que acertou 5 de 6, que eu até para alguns eu mandei mensagem. Não foi para muitos, não, tá, gente? Porque acabou vindo recesso e tal. Eu parei de mexer no computador também no recesso, viu? Fui capinar na chácara do meu sogro. Saí de internet, fiquei offline. Mas teve muita gente que acertou 5, isso é muito bom, porque 5 é uma nota excelente, né? Errar uma questão só, às vezes é porque confundia um pouco ali as palavras do enunciado, então não tem problema não. Então, assim, no geral, eu até diria que o oitavo CA teve um aproveitamento mediano alto. Não vou falar alto só não, porque teve gente que acertou pouco. Mas não teve gente, não teve nota zero, né? Teve só nota maior que 3. O que é bom. O que é bom que mostra que por mais que talvez não tenha aprendido tudo, pelo menos saber ler e interpretar as perguntas, vocês conseguiram, né? Então achei isso legal. Depois a gente vai tirar um tempinho para olhar as respostas, tá? Eu não vou corrigir agora, não, a avaliação diagnóstica, porque se eu tenho que olhar com a Cláudia, se eu não me engano, ainda tem uma oportunidade de quem não fez a avaliação diagnóstica de fazer ainda, de ir lá e fazer. Então, eu não vou corrigir, senão vou dar a resposta aqui agora, né? Então, vou esperar um pouquinho, porque ainda tem muita gente para fazer, as outras turmas estão fazendo ainda, e a avaliação é a mesma para as outras. Então, vou esperar um pouquinho para corrigir, tá? Então vamos lá. Nosso terceiro momento. Alguém quer comentar alguma coisa do que eu falei até agora? Vocês já acordaram, gente? Catarina falou que não tá com pijama, né? Mas e os outros aí? Tá com pijama ainda? Vamos tirar as pantufas. Tô brincando, tira a pantufa não, que dá, você pode gripar. O frio que tá fazendo. Dependendo da casa que você tá, né? Dependendo do jeito que é a sua casa, aqui faz muito frio quando tá nesse tempo assim. Então tem que tomar cuidado. Inclusive esse tempo é meio doido. Sem tomar muito cuidado, viu? Senão você gripa fácil, fácil. Deixa eu voltar. Mas pijama você pode tirar, viu, seus preguiçosos? Só fica de pantufa. Põe lá uma roupinha de ficar em casa, mas pode tirar os pijamas. Ah, estudo das glândulas, então. Eu queria só saber se alguém tinha alguma dúvida. Eu acho que ninguém se manifestou. Vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui
o meu quadro de anotações. Cadê? Tá aqui. Gente, vocês lembram o que é glândula? Glândulas, a gente estudou bastante isso aí no início. Bom, glândulas, eu até mostrei uma imagem, vou pegar ela aqui, deixa eu ver se eu acho ela fácil, com a distribuição de glândulas no corpo humano. Foi na nossa última aula, essa imagem aqui. Mostrava o corpo feminino e o corpo masculino. Eu até comentei que basicamente as glândulas que existem nos dois sexos são as mesmas, né? Tem a hipotálamo, hipófise, a glândula tireoide, glândula paratireoide, o timo, as suprarrenais ou adrenais, que ficam em cima dos rins, tem o pâncreas, e as únicas glândulas que diferenciam do homem e da mulher são os ovários, no caso da mulher, e os testículos, no caso do homem. Mas eu lembro que quando eu expliquei aqui, eu comentei com vocês. Isso é diferenciado na fase assim que o feto se desenvolve, né? E começa a diferenciar. E depois o bebê e tal. Mas no iniciozinho da gestação, essas glândulas que antes de formarem ovário e testículos, elas são iguais, tanto no homem quanto na mulher. Elas são iguais, elas começam a crescer na mesma região, só que é assim que o organismo entende o sexo é feminino ou masculino, ela se desenvolve de acordo com o sexo, né? E a partir daí vai também produzir hormônios para a formação física do corpo também, né? Então, essa aqui, a gente viu isso aqui na última aula, tá? Uma revisãozinha, acho que é importante. Afinal de contas, tem bastante tempo que a gente não vê essa parte aqui. Então, continuando a falar de glândulas, eu tenho aqui uma outra imagem, que é essa daqui. Vou mostrar para vocês agora. É uma imagem que esclarece o que cada glândula faz, assim, de forma mais direta. Deixa eu vir aqui para baixo, que define o que é glândula, tá? Veja, afinal de contas, se você perguntar assim para mim o que é glândula, o que eu vou responder? Então, olha só. As glândulas, elas são do sistema endócrino, tá? São órgãos do corpo humano que produzem substâncias chamadas hormônios. Então, as glândulas são órgãos que produzem hormônios. Os hormônios são substâncias lançadas na corrente sanguínea que regulam determinadas funções do organismo. Ok? Então, é isso aí. Glândulas produzem hormônios. Hormônios são distribuídos na corrente sanguínea e regulam funções do organismo. Cada hormônio tem a sua função. Então, nós vamos ver aqui agora alguns detalhes. Nossa imagenzinha aqui. Essa parte que vocês não têm no livro de vocês é um complemento. Aqui do lado esquerdo, eu vou começar pelo lado esquerdo, tá? Isso aqui é como se fosse um fluxograma. A partir de um ponto, ou tipo um mapa conceitual, né? A partir de um ponto, a gente vem destrinchando aqui a ramificação dos significados. Então, à esquerda, eu tenho representado o cérebro de uma pessoa, a hipófise, que fica nessa região aqui do cérebro, e o hipotálamo. Ok. A partir do hipotálamo e da hipófise, vamos para a primeira ramificação aqui, ó, que é a glândula mamária, no caso, né? Obviamente, aqui tem até representado uma mãe que está amamentando o menino dela aqui. A glândula mamária, tá, gente? Olha, a glândula é considerada um órgão, viu? Ela tem a ação de produção de leite, beleza? Então, a única função dessa glândula aqui é a produção de leite. Ok. A glândula mamária é um órgão do sistema reprodutor? Ela está indiretamente relacionada, mas não é do sistema reprodutor. Não precisa da glândula mamária para haver reprodução, né? Por isso que lá na primeira imagem que eu mostrei, não tinha essa glândula. Porque a primeira imagem só falava das glândulas que tinham a ver com o sistema reprodutor. Mas aqui nesse caso aqui, não. É só mesmo. Aqui é a glândula responsável só para a produção de leite, após, né, o nascimento do menino, da criança. Depois da glândula mamária, aqui seguindo a linha, eu tenho a segunda glândula, o órgão, aliás, fala do órgão, o útero.
Qual que é a ação do útero? O útero, ele tem contrações durante o parto. É a ação dele aqui. Beleza. Deixa eu ver aqui. Acho que o Guilherme mandou mensagem. Para mim, você não está compartilhando. Meu Deus, Guilherme. Obrigado por ter falado. Ó, gente, eu achei que estava compartilhando. Obrigado, Guilherme. Eu tô aqui falando, achei que estava compartilhando tudo. Mas, enfim, eu acho que o que eu estava dizendo dava para entender, né? Então, já que eu estava compartilhando, Guilherme, obrigado aí, viu, por ter avisado. Eu tinha mostrado antes aqui essa imagem que vocês viram numa outra aula. Essa imagem aqui. Aí eu digitei novamente o nome de todas as glândulas e, e observei. Essa imagem representava as glândulas que faziam parte do sistema reprodutor, né? Que era importante para ele. Depois eu estou mostrando agora essa imagem aqui, que fala de algumas glândulas, só que alguns não são diretamente relacionados ao sistema reprodutor, mas estão indiretamente relacionados com a reprodução, né? Porque tem a ver com o desenvolvimento do corpo, do homem e da mulher e tal, principalmente durante a puberdade. Então, depois que eu falei aqui da glândula mamária, o segundo item era o útero, que aqui falava para gente qual que é uma das ações do útero, né? Claro, além de sustentar ali o feto, né, o bebê na gestação, ele tem a ação de contrair durante o parto. Ele contrai. Depois eu tenho outro órgão, né? Por incrível que pareça, muita gente fica assim, ó, eu não sabia. A pele humana é considerada um órgão. Inclusive, a pele humana, ela é um dos maiores órgãos do corpo humano. Porque se você for considerar a pele, é a pele do corpo todo, né? Se você conseguisse, né, tirar a pele de um corpo inteiro, você veria que ele teria a massa considerada praticamente quase um terço da massa do corpo humano, né? Afinal de contas, é do corpo inteiro. E a pele é cheia de camadas, né? Mas não é o nosso caso agora estudar isso agora. Qual que é a ação da pele? Produção de melanina, né? Melanina, que também acaba ajudando aí na diferenciação de cores, né? Que a gente costuma chamar de raça, né? Do corpo humano, dos humanos, aliás. A melanina é responsável por isso. Depois eu tenho aqui um segundo item que fala sobre o órgão, o rim, que a gente viu lá na outra imagem. Qual que é a ação do rim? O rim tem a ação de controle da quantidade de água no corpo, não é? Então é isso aí, olha. O rim tem essa função aí de controle da quantidade de água. Nosso corpo precisa de água. O rim vai equilibrando ali, mais ou menos, quanto de água que é necessário ficar ou sair. Depois do rim, vamos considerar aqui, ó, qual que é o próximo órgão. O próximo órgão já é uma glândula, que é a glândula suprarrenal, que inclusive é a glândula que fica em cima do rim. A suprarrenal. Qual que é a ação dessa glândula aqui? Ela tem a ação de produção de hormônios que controla a resposta ao estresse. Olha só que legal, que interessante esse negócio, né? Por isso que na puberdade, eu comentei lá no início da matéria, eu falei que uma das características do início da puberdade, quando você está nesse período, é realmente, às vezes, a mudança de humor, né? Tem a questão da chamada TPM, no caso das mulheres, que as meninas vão ver isso muito aí durante a vida, mas não é exatamente essa questão que eu tinha comentado. Eu estava falando mais sobre realmente a mudança de comportamento que o jovem, o adolescente começa a ter, porque ele começa a produzir muitos hormônios e isso vai alterando aí o, o humor da pessoa. Depois desse órgão chamado glândula suprarrenal, aqui está falando do órgão da glândula tireoide. A glândula tireoide é aquela glândulazinha que fica aqui no pescoço, tanto do homem quanto da mulher. Qual que é a ação da glândula tireoide? É controle do metabolismo. O que é metabolismo, gente? Metabolismo é como se diz, é a máquina do seu corpo, né? O desenvolvimento do seu corpo. Por exemplo, se o seu sistema digestivo ele digere rápido ou devagar, se ele abstrai as proteínas rápido ou devagar. Então, o metabolismo tem a ver com isso, né?
Quando a pessoa fala que ela está com baixa imunidade, ela está com o metabolismo prejudicado, né? Existe alguma coisa retardando o metabolismo dela. O que ajuda uma pessoa a cicatrizar rápido ou devagar tem a ver com o metabolismo. Então a glândula tireoide é muito importante e muito frágil. Como eu comentei com vocês, ela tem que ser protegida em alguns exames, né, para que ela não tenha nenhum tipo de problema. Exame de raio-x, por exemplo. Quando o raio-x ele incide próximo à glândula, né? Se você vai fazer um raio-x que não está próximo à glândula, não precisa de proteger ela. Segundo item aqui, olha. Não, aqui eu já falei, a glândula suprarrenal. É esse item aqui de cima, ó. Glândulas sexuais. No caso, eles estão falando justamente daquelas glândulas que são diferenciadas do homem e da mulher. Do ovário, que é uma glândula feminina, e o testículo, que é uma glândula masculina. Qual que é a ação dessas glândulas? Amadurecimento dos gametas, as células sexuais, e produção de hormônios sexuais também, tá? Elas também produzem hormônios. E depois, por último, fala do osso. Né? O osso tem a principal função é a função de crescimento, né? Você tem várias funções, né? Todos esses órgãos, inclusive o osso tem a função de sustentar o corpo, né? De dar formato e um monte de função, mas aqui colocou como função crescimento, mas porque está mais voltado para o que a gente está estudando mesmo. Beleza? Então, basicamente é uma apanhada aqui de algumas funções importantes relacionadas com o que a gente está estudando. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Deixa eu fazer a pergunta aqui, tentando esconder a resposta. Não, espero que vocês não tenham visto a resposta, porque eu já estava aqui já. A pergunta é a seguinte, deixa eu ver se tem alguém que comentou alguma coisa aqui. Não? Olha, um aluno, ele fez a seguinte afirmação. Imagina que eu estava dando aula e perguntei, oitavo CA, e aí? Como é que funciona esse trem? Aí o aluno falou o seguinte, ó, a fase de transição entre a infância e a vida adulta, olha, entre a infância e a vida adulta, essa fase é a puberdade. O aluno falou. Já a adolescência é um período no início da puberdade. Olha só o que ele está falando. No qual o corpo de meninos e meninas muda, tornando-se cada vez mais parecido com o corpo de um adulto e apto para a reprodução. Então, essa aqui foi a afirmação desse aluno. Turma, eu pergunto para vocês. Só me responde se é falso ou verdadeiro. O que esse menino falou é verdadeiro? Tudo que ele falou É aqui. verdadeiro, professor. Para mim é falso. Para mim é Olha, verdadeiro. temos várias respostas aqui. Ó. A Laura falou que é verdadeiro. O André falou que é falso. Para mim é totalmente falso. Ó, então, bacana, viu? Gostei, viu, Catarina? Gostei da sua interpretação. É isso aí, gente. Embora a frase pareça que ser verdadeira, não é, viu? Não é verdadeira. Vou até colocar aqui, olha, a resposta correta. A afirmação não está correta porque ele trocou, inverteu as coisas. Na verdade, é a adolescência que é a fase de transição entre a infância e a vida adulta. Então, a fase de transição a gente chama de adolescência. O que o menino falou é que a fase a gente chamava de puberdade, né? Não, então tá errado. Puberdade não é uma fase. Puberdade tem a ver, é um período, né? Que está falando aqui depois. A puberdade é um período no início da adolescência, ok? Então, depois de um certo tempo, na sua adolescência, você não tem puberdade mais. Você já desenvolveu ela, você está só mesmo na fase de transição. Então, é importante esse português ser bem interpretado aí, tá? A puberdade é um período no início da adolescência no qual o corpo passa por mudanças. O que significa isso? Depois de um certo tempo, dependendo de cada um, igual eu comentei, cada um tem o seu período certo, né? Tem gente que depois de 14 anos já não tem mais mudança nenhuma, né? Já desenvolveu tudo, que tem que desenvolver na puberdade, vai só mesmo terminar a sua fase de adolescência. Aqueles meninos que eu já vi muito isso acontecer, às vezes
tô dando aula, tem os meninos com 13 anos aí, né? Idade de vocês aí, 12, 13, que já tá com bigodezinho, já tem uns meninos que parece que. Sabe quando você fala, nossa, esse menino parece que é mais. Já tem 18 anos, né? Mas não tem, na verdade, ele é muito mais novo. É esse tipo de gente, de adolescente, que é novo, mas parece que já é adulto. Porque ele desenvolveu bem, né? Já desenvolveu bastante. Então já passou da fase de puberdade, mas ainda está na adolescência, porque ainda não é um adulto ainda. Para ser adulto, não é o nosso caso aqui pensar nisso, mas é interessante refletir. Existe um monte de coisa, não é só a questão de sexualidade. Para ser adulto tem a ver com psicológico também, né? Tem a ver com sua maturidade, com as suas responsabilidades que você vai criando. Não, cada tempo ao seu tempo, né? Responsabilidades que eu digo, a gente sempre tem, né? Desde criança. Às vezes, responsabilidade de, por exemplo, de dobrar a sua coberta depois que você acorda. Isso é uma responsabilidade, né? Mas existem outras responsabilidades que você vai criando ali e a partir de certo momento você vira realmente um adulto quando você tem todas elas, né? Por exemplo, a hora que você começa a ter responsabilidade, por exemplo, de pagar uma conta na sua casa. Eu conheço muita gente que com 16, 17 anos já fala assim com a mãe e com o pai: ah, pode deixar que agora eu pago a conta de energia, eu vou pagar. Como? Às vezes você já está fazendo estágio, por exemplo, né? Tem menino de 17, 16 anos já está fazendo estágio na prefeitura, então quer pagar a conta. Então aí já está começando a virar um adulto, né? Esses são tipos de responsabilidades adultas. Mas a gente vai criando algumas desde pequeno. E é importante isso, tá, gente? Ter responsabilidade é importante. Mostra um caráter bacana da pessoa. Então, muito bem. Acabou que eu até passei para a parte que eu ia fazer depois. Eu pulei o cronograma aqui, ó. Tinha um quinto momento aqui que era falar dessa questão aqui. E a gente discutiu o vídeo. Eu pulei a questão do vídeo. Olha só, eu queria pedir vocês que, por favor, por obséquio, entrem lá na tarefa. Não, eu vou fazer o seguinte: eu vou entrar aqui e vou colocar o link no chat. Alguém pode fazer isso para mim, por favor? Colocar o link no chat. Clicar aqui e vai entrar num vídeo. O nome do vídeo é o seguinte: o que é adolescência? E o cérebro e a adolescência. Fala sobre o que é adolescência e fala sobre como o seu cérebro funciona na adolescência. Então eu queria que nós assistíssemos esse vídeo. Esse vídeo tem 5 minutos, tá? Ele é rapidinho, mas ele é importante. Alguém já. Opa, apertei o botão errado aqui. Ah, Catarina, rapidinho lá. Então, muito bom, Catarina. Já colocou o link para mim, porque às vezes falha para mim aqui o negócio. Vou fazer o seguinte, então. Agora são 7h47. Eu vou colocar o vídeo aqui, compartilhar com vocês o vídeo. Deixar rolando. Mas eu queria que depois vocês assistissem ele de novo, tá? Para fixar bem o que a menina fala lá, tá? Tem algumas coisas importantes, inclusive depois eu vou fazer umas perguntas sobre o vídeo e tal. Não vai ser hoje, não. Vai ser nas nossas próximas aulas. Mas é interessante. Presta atenção nesse vídeo, gente, que ele é interessante. Ele fala sobre o que é como o cérebro do adolescente se comporta. Então deixa eu entrar aqui. Muito bom, a Catarina já pôs aqui pra gente. Peraí. Opa! Eu tenho que compartilhar, vou compartilhar com o som, né? Que eu vou deixar rolando aqui com o som, tá, gente? Deixa eu ver aqui o que o Pedrão falou. Fui ler e acabei marcando a resposta. Tá bom, Pedro, mas aqui, ô Pedro, você marcou certo, pelo menos, né? Não tem problema não. Então tá aqui, olha. Já tá compartilhado? Deixa eu ver. Não, não tá compartilhado ainda não. Então eu tô compartilhando com. Quase que eu ponho o vídeo de novo sem compartilhar aqui. Vou deixar o vídeo rolando, embora não sei se alguém já assistiu, mas é bom, gente, se vocês puderem assistir esse vídeo 5 vezes é bom, tá? Porque faz parte da matéria. Inclusive é um conteúdo que está no livro também, ela tá até falando aqui ó, na página 182, que é um conteúdo que está no livro, e a gente vai discutir bastante essas coisas aqui. Então vou começar o vídeo aqui agora. 5 minutinhos, tá? Então vamos lá.
A neurociência estuda a estrutura, o desenvolvimento e o funcionamento do sistema nervoso, além de suas relações com o comportamento e a mente. O sistema nervoso é responsável pelo controle das ações e reações do organismo, por promover a percepção do ambiente e do interior do corpo, a integração dos sistemas e a análise de informações. Os neurônios são o principal tipo celular do sistema nervoso. Cada neurônio é formado por um corpo celular, que contém um núcleo e possui finas extensões chamadas dendritos, além de um prolongamento mais espesso e alongado chamado axônio. Essas células estabelecem conexões entre si a fim de transmitir e processar informações. Os dendritos dos neurônios recebem informações e podem desencadear um sinal elétrico, conhecido por impulso nervoso, que percorre todo o prolongamento do axônio até chegar às suas terminações. As sinapses são regiões estreitas, nas quais pode haver contato da membrana plasmática de dois neurônios adjacentes, ou entre um neurônio e uma célula muscular. Nelas, os impulsos nervosos são transmitidos e a informação se propaga para o neurônio seguinte. Cada neurônio pode receber mensagens de milhares de neurônios e retransmiti-las para outros milhares de neurônios, formando grandes redes neuronais. Mas quando e como essas redes se formam? Estudos recentes apontam que, ser considerado constante, a organização do cérebro passa por transformações ao longo da vida. Logo após o nascimento, o cérebro constrói sinapses muito além do que irá precisar. Esse excesso de conexões garante ao recém-nascido receber as informações de qualquer ambiente, num processo que se estende durante a infância. Segundo a pesquisadora e neurocientista Susana Herculano Rosel, no decorrer da adolescência, há um processo de consolidação das redes cerebrais, e cada região do cérebro tem um ritmo de amadurecimento próprio. Longe de estar pronto ao final da infância, o cérebro, ao entrar na adolescência, de fato já tem o seu tamanho total atingido, mas ele passa por uma série de modificações internas, conforme a substância cinzenta do córtex, onde ficam os corpos celulares dos neurônios, vai se afinando, provavelmente resultado de um novo processo de eliminação sináptica, como aconteceu no começo da infância, e a substância branca, por sua vez, aquela camada mais profunda que contém todas as conexões, todos os longos cabos, digamos, que interconectam os neurônios do córtex, ganha em volume, provavelmente como resultado do final da mielinização. A mielinização é o processo de formação de capas, de bainhas de mielina, como camadas isolantes ao redor dos axônios, que é o que permite uma maior rapidez e fidelidade na transmissão de informações no cérebro. A aprendizagem está relacionada à plasticidade cerebral, que se dá principalmente pelo crescimento de novas sinapses, o que é mais presente nos cérebros jovens, ou pelo fortalecimento ou enfraquecimento das sinapses existentes, processo mais comum nos cérebros mais maduros. Uma área chamada de giro pós-central, por exemplo, guarda as representações que o cérebro faz do corpo. Como as pessoas tendem a crescer muito rápido na adolescência, essa região cerebral pode levar um tempo para se habituar à mudança. Isso explica por que adolescentes costumam tropeçar, esbarrar em objetos ou mesmo estranhar o próprio corpo. O estímulo à prática esportiva e o hábito de se olhar no espelho ajudam o cérebro a se adaptar à transformação. A região conhecida como núcleo accumbente é responsável pelo sistema de recompensa e motivação do cérebro e determina quando sentimos prazer com as atividades que realizamos. Crianças têm essa área muito ativa, mas a partir da adolescência, ela perde de 30% a 50% da sua sensibilidade. As consequências são relacionadas a alterações de humor, sensação de tédio, impaciência e outros comportamentos característicos de muitos adolescentes. Os prazeres da infância precisam ser por novos prazeres. As regiões frontais do cérebro, por considerar as emoções e pela capacidade de projetar um esquema de causa e consequência dos atos, são responsáveis pelas tomadas de decisão. Elas são partes que começam a amadurecer no início da adolescência. Para muitos neurocientistas, isso também explicaria por que em determinadas circunstâncias muitos jovens costumam agir de maneira inconsequente.
Graças ao amadurecimento das regiões pré-frontais do córtex, a adolescência é um período mágico, fabuloso, em que o adolescente descobre novas capacidades. A atenção melhora muito, a capacidade de processar informações de maneira abstrata aparece pela primeira vez, e é aqui que o adolescente se descobre interessado por política, filosofia, religião, conceitos que para a criança não fazem o menor sentido, porque estão muito além dessas capacidades do seu cérebro. Combinado com um aumento enorme na capacidade de memória e de processamento da linguagem, o cérebro do adolescente é cheio de novas possibilidades que, se ele for encorajado o suficiente, se ele receber oportunidades suficientes, ele tem tudo o que precisa para descobrir justamente seus novos interesses e desenvolver essas novas capacidades. Muito bem, muito bem. E aí, turma? Fale comigo. Deu para entender? Deu para entender o vídeo? Por acaso alguém se identificou com alguma coisa que eles falaram ali? O adolescente está na fase que tropeça muito, é desengonçado. Eu gostei dessa parte, porque aí explica por que eu sou tão desastrada assim, né? Eu gostei. Tá vendo? Existe uma explicação. Essa parte é muito útil, ela explica por que você bate na madeira, na maçaneta da porta toda hora. Mas é verdade, isso é verdade, tá, gente? Não é porque a pessoa é lerda, não, é porque faz parte do processo mesmo. E aí, Décio, você queria comentar alguma coisa? Mão levantada. Oi, professor, tudo bem? Bom dia. Dia? Professor, eu cheguei um pouco atrasado. Eu perdi alguma coisa muito importante? Ah, perdeu bastante, Décio. Eu expliquei bastante coisa aqui, falei sobre as glândulas, revisei a matéria, né, que a gente estava... Já tem um tempinho que a gente não conversa. Falei sobre muita coisa, mas está gravado. Eu acho que seria interessante depois dar uma olhadinha lá na gravação. Mas assim, Professor, aquela atividade ponto. Tem uma atividadezinha que eu coloquei hoje, que é um questionário, que é só não vale ponto, né? Não vale ponto. É só mesmo para você ficar com conhecimento e ver se você entendeu o que a gente conversou e tem conversado até agora sobre reprodução humana e tal. Eu tenho pedido a vocês que mesmo que o professor não peça, pega o livro, dá uma lida no livro, tá? Ó, faltam 4 minutos só já. Passou rapidinho. Obrigado. Tá bom, Décio? Não tem nada avaliativo hoje, não. Embora eu nem comentei, aproveitando aqui. Ô, gente, obrigado pela participação, a Catarina falou aí e tal. Mas aí, alguém mais quer comentar alguma coisa sobre esse vídeo? Vocês perceberam que o cérebro ele é dividido por partes? E cada parte do cérebro ele comanda como diz, um comportamento, uma região. Tem a parte do humor, tem a parte do equilíbrio, tem a parte do aprendizado. Tem uma parte que diz por que a gente fica entediado toda hora. É isso mesmo. A criança, essa parte ela é bem desenvolvida. Então a criança ela não fica muito entediada, mas fica também. Mas na adolescência, a menina até falou, a gente perde 30% dessa parte, ela diminui. Então a gente fica mais entediado na adolescência. Só que normalmente, para você sair do tédio, o que o adolescente faz? Arruma outra coisa para fazer. Né? Às vezes o seu pai fala assim, vai brincar de bola. Não quer brincar de bola, não. Eu quero, sei lá, assistir uma série. Você faz coisas que antes, quando você era criança, não fazia. Isso é normal da adolescência, tá? É interessante a gente pensar sobre isso. Bem legal. Então, gente, eu queria que depois vocês assistissem de novo o vídeo. Assista de novo, preste atenção, porque tem muita coisa lá, assim, até mesmo técnica, fala de alguns nomes, fala como é que funciona o neurônio, né? O neurônio tem dendritos, ali tem aquela cauda, tem a mielina, que comenta sobre o que é a mielina. A mielina é tipo um protetorzinho que tem lá na cauda do neurônio, que ela acelera a informação, né, neuronal. A pessoa ela pensa mais rápido se ela tiver mais mielina. Então é importante ver o vídeo de novo para vocês coisinhas, essas nuancezinhas aí, que a gente vai de vez em quando ver algum enunciado, alguma pergunta. Vai ser importante, tá bom? Ok, então,
Então é isso, gente. Por hoje é só. Ótimo dia para vocês, tá? Ótima aula de quarta-feira. Tudo de bom. Quem não tirou o pijama, vai tirar o pijama. Ai, ai, mas é isso aí, gente. Tudo de bom para vocês aí, tá? Fique com Deus. Tchau, professor. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Tchauzinho. Tchau, Laura.